conseguiram escapar com a ajuda de um anjo. É isso mesmo. Como o senhor explica esse fato? Fui enviado à cadeia para ver os presos que eu tinha aprendido ontem. Ao eu chegar lá, a cadeia estava trancada, não havia mais ninguém na cela. Eles tinham sumido. Mas eu os encontrei. Eles estavam no Templo Novo. Eles falaram que um anjo os libertou. Mas só pode ter sido isso mesmo. Como eles conseguiriam fugir dessa cadeia? Ouvintes, não esqueçam que ouviram essa notícia aqui, na Rede ABF. A propósito, eu trouxe um dos líderes religiosos para falar o porquê que esses homens foram presos. Senhora, por que mandou prender Pedro e João? Não nos tivemos outra opção. Já tínhamos mandado eles parar de falar Jesus mais de 2 vezes. Eles disseram que tinha que obedecer a Deus e não aos homens. Como pode isso? Esses 2 homens criaram uma enorme confusão do tempo e falaram com tanta autoridade. Mas esses homens não são líderes religiosos também? De jeito nenhum, eram pescadores. Eu mesmo vi outro dia seguindo esse tal de Jesus, entendeu? Eles disseram que depois que Jesus morreu, continuaram fazendo as mesmas coisas. O povo até disse que eles curaram um aleijado. Misericórdia, Senhor! Ouvintes, não esqueçam que eu ouviram essa notícia aqui, na Rede ABF. Pedro e João curaram um aleijado. E a propósito, eu trouxe esse aleijado aqui para explicar como é que foi essa cura. Senhora, como a senhora pode explicar esse ocorrido? É simples. Um dia eu estava mendigando na frente do templo e apareceram Pedro e João. Eu pedi esmola, mas eles não quiseram dar nem como era. E nisso eles falaram em nome de Jesus de Nazaré. E quando eles falaram de Jesus, eu comecei a andar. Eu pulei de alegria, comecei a cantar, foi um milagre. Mas por que esses homens curaram você? Como eles fizeram isso? Bom, ele me explicou que a cura foi da glória de Jesus Cristo. E eu também ficava ouvindo a falar aí que ele não é nosso cara que tem essa coragem toda, não. Bem, eu também ouvi falar que esse Pedro não era flor que se cheia. A propósito, eu trouxe aqui uma mulher, uma empregada de um dos líderes religiosos, para dizer o que ela sabe deste Pedro. Senhora, o que a senhora pode falar desse homem que está sendo ajudado por anjos, pregando corajosamente no templo e curando enfermos? Olha, ele mudou. Não é o mesmo Pedro que eu conhecia um pouco tempo atrás. O Pedro que eu conhecia nunca ia falar de alguém. Mas sabe de certeza? Eu estou ouvindo a voz dele agora. Ele está falando sobre Jesus. Já ouvi a letrada Zandária, já ouvi o guarda dizer que ele foi preso por ter pregado corajosamente no templo. Não sei explicar muito bem, mas no dia que Jesus foi condenado à morte, eu estava trabalhando e vi Pedro se escondendo. O covarde desse homem não ajudou Jesus, não fez nada. E ele ainda negou Jesus 2 vezes. Não acredito que pode ter ocorrido uma mudança assim. Só se for um irmão gêmeo, só se for. De fato, uma teoria interessante. Mas eu tenho aqui alguém que disse que pode explicar tudo isso para nós. E vocês não vão acreditar quem é. É João,